Dados estatísticos mostram que a pandemia dificultou o diagnóstico precoce de doenças oncológicas na população brasileira. Tumores de próstata, rim e bexiga preocupam a comunidade médica urológica. Um levantamento realizado pela Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, em parceria com instituições de saúde responsáveis pelo atendimento de pacientes do SUS, mostrou que a pandemia gerou uma redução média e grave de 26% no número de novos casos de tumores urológicos. Em algumas instituições, houve redução de quase 50% nos diagnósticos na comparação entre 2019 e 2020. A redução do diagnóstico desses novos casos, ela se deve principalmente, primeiro, ao medo, né, que as pessoas estavam tendo, pelo menos em 2020, em procurarem os serviços médicos, os consultórios, os hospitais, para poderem avaliar qualquer tipo de manifestação que pudesse sugerir a presença de um tumor. O segundo caso é que também muitas unidades de saúde tiveram a redução do seu quadro de profissionais dedicados ao atendimento desses pacientes. Pela situação do Covid, muitos profissionais de saúde que tinham mais de 60 anos de idade foram afastados do serviço, né, da linha de frente, e também houve uma redução do quadro de assistência que foi, de alguma maneira, também dirigido para os pacientes com o Covid. Então, essa redução se deve a esses fatores, mas o que é importante a gente lembrar é que o retardamento no diagnóstico desses casos pode impactar de maneira importante, né, a saúde desses homens. A gente sabe que em câncer, né, em todo tipo de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental para que você possa ter um atendimento adequado e possa ter uma solução que possa beneficiar esses pacientes. A questão no atraso do diagnóstico prejudica até que ponto? A gente sabe que é grave, né? Sim, você, por exemplo, no câncer, vamos usar um tipo de tumor maligno mais agressivo, que é o câncer de bexiga. O câncer de bexiga, ele tem uma evolução muito rápida, a progressão dele como doença, de um estadiamento mais leve para um estadiamento grave, é muito rápida. Muitas vezes se faz em alguns meses. Então, vamos dar um exemplo, um paciente que em determinado momento da pandemia, ao urinar, observou uma urina com sangue e esse processo desapareceu nos dias subsequentes. Esse paciente poderia ter aí um alerta da presença de um câncer de bexiga. E essa nova manifestação de sangramento pode se processar 6 meses depois, sendo que neste período a doença vai evoluir de uma maneira muito mais rápida e agressiva. E muitas vezes esse retardamento de 6 meses pode propiciar aí um diagnóstico tardio que vai impactar de maneira importante na saúde desse homem. E o diagnóstico precoce reduz, limita, de certa forma, também nestes tipos de cânceres. Sim, se você tem um diagnóstico precoce no câncer de próstata, no câncer de rim ou de bexiga, você tem grande chance de curar esse paciente, né? Nós temos um percentual bastante elevado de cura dos cânceres das vias urinárias em pacientes que foram diagnosticados precocemente. Agora, se esse homem ou essa mulher está retardando o seu diagnóstico em meses ou até em anos, você vai ter realmente uma piora do prognóstico e esses pacientes muitas vezes não vão conseguir ter a cura da sua doença.